número crescente de tiroteios nos Estados Unidos e a morte de jovens fomenta, é claro, a discussão sobre o controle do uso de armas. O problema é que uma discussão sobre legislação cobriria apenas uma pequena parte das vendas de armas, as regulamentadas. Mas em torno de 60% das armas são vendidas clandestinamente. Para a maioria das pessoas, essas imagens são um contrassenso. Uma congregação religiosa armada dentro de uma igreja à espera de bênção. A cena foi registrada durante uma cerimônia de casamento coletivo, uma tradição na congregação. A novidade na ocasião foi o pedido a cerca de 500 fiéis para que mostrassem o empenho em defender a família e a religião, levando uma arma semiautomática AR-15, do mesmo tipo usado pelo atirador de Parkland, e no mesmo dia em que as aulas voltaram a acontecer na escola da Flórida. A igreja do santuário, onde o fato aconteceu, fica no estado da Pensilvânia, e as armas estavam descarregadas para evitar acidentes. Fora o lado curioso, a cerimônia mostra o espaço que existe nos Estados Unidos entre os defensores do direito ao porte de armas e os partidários de um controle mais rígido. Profundamente enraizado na cultura americana, o porte de armas é garantido pela Segunda Emenda da Constituição. 1/3 dos lares americanos tem uma arma de fogo, totalizando algo entre 270 e 310 milhões de armas, em média, uma por habitante, um recorde mundial. Cerca de 30 mil pessoas morrem por disparos de armas de fogo por ano nos Estados Unidos. Tiroteios em áreas públicas chocam o país, reacendendo o debate sobre a regulamentação. Cada estado tem sua própria legislação de armas, aplicadas apenas aos vendedores autorizados. Mas as vendas privadas representam 40% dos casos e não são regulamentadas. O ex-presidente Barack Obama tentou várias vezes proibir as armas de assalto e reforçar a verificação de antecedentes, mas não obteve sucesso. A NRA, Associação de Armas, tem forte influência política e é contra a maior parte das restrições propostas. Os casos mais recentes trouxeram à tona mais uma vez a discussão em torno do controle de armas nos Estados Unidos. Entre a população, tem crescido o apoio por mais regras. De acordo com uma pesquisa, considerando apenas os donos de armas, 97% aprovam verificações universais de antecedentes, o que inclui as vendas privadas. A mesma pesquisa ainda diz que, dentro do mesmo grupo, a maioria, ou mais de 50%, já é favorável a leis rigorosas sobre armas. E, considerando todo o eleitorado americano, chega a 66% a parcela que apoia o aumento das leis sobre armas. É o maior nível de apoio desde que a pesquisa começou a ser feita em 2008 pela Universidade Quinnipiac. Este professor da Universidade George Washington explica por que, mesmo com este cenário, é tão difícil aprovar uma mudança significativa nas leis de armas. Chegar a uma legislação realmente eficaz, que reduz o número de armas disponíveis para criminosos ou assassinos em potencial, é muito difícil. E nesse momento, as pessoas que são a favor do controle de armas estão enfrentando dificuldades. A questão é que elas estão enfrentando, provavelmente, uma das organizações de advocacia mais eficazes que já tivemos nos Estados Unidos, a Associação Nacional de Rifles. A Associação Nacional de Rifles da América, na sigla em inglês NRA, é uma instituição oficialmente sem fins lucrativos. Lista em seus objetivos a proteção da Segunda Emenda da Constituição norte-americana, que dá direito ao porte de armas aos cidadãos. Existe desde 1871 e, atualmente, exerce forte lobby político, fornecendo dinheiro de campanha de muitos congressistas norte-americanos, dificultando assim qualquer aprovação de leis contrárias aos interesses da associação. Entre as últimas ações da NRA, se destaca a crítica pública feita aos mais recentes protestos no país que pedem por maior controle de armas, que o presidente da associação entende como uma politização do problema de segurança. Para eles, não é uma questão de segurança, é uma questão política.
Eles se preocupam mais com o controle e coisas do tipo. O objetivo deles é eliminar a Segunda Emenda e nossas liberdades de armas de fogo, para que possam erradicar todas as liberdades individuais. Eles querem varrer para debaixo do tapete o fracasso da segurança escolar, o fracasso da família, o fracasso do sistema de saúde mental americano e até o inacreditável fracasso do FBI. Também chama a atenção o fato de a NRA ter aberto processo contra o estado da Flórida após o governador Rick Scott ter sancionado uma lei que aumenta de 18 para 21 anos a idade mínima para comprar armas. A mesma lei cria um programa para auxiliar professores e outros funcionários de escolas a lidarem com armas. Uma medida controversa que vem sendo debatida após a ideia ter sido proferida pelo presidente Donald Trump. Em diferentes ocasiões, Trump se manifestou favoravelmente à proibição dos bump stocks e disse que pode considerar uma mudança na idade mínima para a compra de armas. O professor Stephen Billett ressalta que, apesar das dificuldades políticas, o presidente tem como promover sozinho algumas mudanças. Seria necessário algum tipo de mudança de fundamento em um dos ramos do governo, talvez com o presidente decidindo que faríamos alguma coisa em relação à regulamentação dos bump stocks. Isso é algo que o presidente pode fazer por conta própria. Ele também pode fazer alguma coisa endossando uma política em particular, talvez elevando o limite de idade para comprar rifles de assalto valer em nível nacional. Mas enquanto pouca ação é tomada em nível nacional, a liberdade legal dos estados norte-americanos permite iniciativas locais que estão melhorando os resultados alcançados. Connecticut, por exemplo, aprovou uma lei que tornou mais difícil conseguir rifles de assalto, e a taxa de assassinatos associada a armas diminuiu sensivelmente desde o massacre na escola Sandy Hook. Então os estados estão tomando medidas. A Califórnia, Nova York, Maryland, todos fizeram alguma coisa. Então, há possibilidades legais de restrições significativas em níveis estaduais. Enquanto o poder público não adota ações efetivas, a iniciativa privada começa a se mexer. Se por vontade de mudanças reais ou na tentativa de reafirmar a marca, é difícil definir, mas algo está sendo feito. A Dick's Sporting Goods, especialista no ramo esportivo, dentre os quais o de caça esportiva, anunciou o encerramento das vendas de armas de fogo para consumidores com menos de 21 anos. Outra mudança na rede é a remoção de rifles de assalto das lojas. O presidente afirmou que é uma resposta direta aos pedidos por mudanças feitos por jovens nas últimas manifestações. A maior rede varejista do mundo, a Walmart, também aumentou a idade mínima exigida para vendas de armas de fogo e munição, de 18 para 21 anos, o que classificou como resultado de uma revisão de políticas à luz dos mais recentes acontecimentos. A rede já não vende rifles de assalto em lojas desde 2015 e agora também deixa de negociar no site itens que sejam parecidos com esse tipo de armamento, até mesmo brinquedos não letais. Outras várias marcas encerraram promoções que faziam para associados da NRA. Em meio à crise, a associação chamou as ações de uma vergonhosa amostra da covardia política e cívica. As teses de covardia e de que as ações são para reforço da marca acabam caindo por terra em uma análise mais profunda, porque boa parte dos norte-americanos é contrária a esse tipo de ação por ser favorável às armas e contrários a qualquer tipo de controle em nome da liberdade, como prega a própria NRA. São os casos destes amantes de armas. As armas não são más, as pessoas são más. Então, eu posso colocar um AR-15 naquele balcão ou na minha mesa e ele nunca fará nada sozinho. Se você recebe alguém que tem algum problema de saúde mental, esse é o problema e precisamos abordar a saúde mental, como essa formação flui para o sistema de verificação de antecedentes. A maioria dos proprietários de armas que eu conheço são pessoas muito responsáveis. Eles se preocupam com a segurança. A NRA, que eu conheço,
é toda sobre treinamento. Eu fui treinado pela NRA, inclusive sobre segurança, responsabilidade, bloqueio, posses de armas. Essa é uma mensagem que eles fazem um ótimo trabalho de ensino. Não acho que regular ou proibir o moderno rifle esportivo ajude a qualquer caso. Acho que precisamos endurecer nossas escolas e fazer coisas para proteger nossos filhos. Que tal começar com a mídia? Quem sabe em filmes, televisão, videogames, reduzindo a quantidade de violência que é glorificada nesses tipos de programas. Columbine, Sandy Hook, Parkland não foram casos isolados. Quando no dia 14 de fevereiro o atirador Nicholas Cruz entrou na sua antiga escola, ele realizava o 17º ataque a tiros dentro de um instituto de ensino neste ano, ou seja, em apenas 45 dias. Foram 291 incidentes do tipo desde o início de 2013. Os fatos menores são tão usuais que nem ganham mais atenção pública. Os centros educacionais são locais de 1/4 dos ataques a tiros no país, e em menos de 2 meses, 2008, já tinha uma lista de mais de 1.800 mortes causadas por violência armada nos Estados Unidos, média de 40 por dia, surreal em um país desenvolvido. Com uma sociedade dividida, os Estados Unidos têm um longo caminho para resolver a situação amedrontadora de seus estudantes e de sua população, seja resolvendo a questão de armas ou a de doenças mentais. Para isso, precisa sair da inércia em que se encontra politicamente na resposta aos clamores populares. Realmente a sociedade e o governo norte-americanos precisam repensar suas políticas de venda e de controle do armamento da população. Uma profunda mudança política precisa ser estabelecida para que o mundo deixe de ser surpreendido com notícias de mais tiroteios que dizimam escolas. O Realidade em Pauta fica por aqui e a gente se encontra amanhã às 7 da noite. Até lá.